Então, minha gente, dando continuidade à questão da composição do Pentateuco, né, e falando sobre o trabalho do teólogo deuteronomista, a gente, por exemplo, vai observar que o deuteronomista, ele compõe o Deuteronômio, mas se estende até o segundo livro dos Reis. E essa obra deuteronomista, ela abarca também o livro dos Juízes. Após a história da tomada da terra pelos israelitas, segue-se a apresentação da época dos Juízes. Para esta, o deuteronomista tinha à sua disposição uma série de narrações sobre personagens individuais de destaque, os quais prestaram ao povo, em tempos de calamidade política, serviços decisivos. Estes chamados juízes maiores são carismáticos, quer dizer, varões subitamente chamados pelo Espírito de Javé para assumir o comando do exército israelita, mas não eram detentores de um determinado cargo fixo. As tradições relativas aos juízes maiores diferem muito quanto à sua espécie e extensão. Sobre Otniel são fornecidas apenas algumas breves notícias, ainda menos sobre Sangar. Mais detalhadas são as narrativas sobre Eude, Débora e Baraque, Gideão e Jefté, que por sua intervenção lograram afastar dos israelitas a ameaça de guerra ou de dominação estrangeira. O deuteronomista apresenta todo este período como constante alternância de apostasia dos israelitas, castigo divino e salvação final, conforme expresso no seu programa introdutório, e as observações preliminares quase literalmente idênticas sobre a história dos respectivos juízes. Você vai reparar no livro de Juízes que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor entregou os filhos de Israel na mão dos seus inimigos. Aí os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor misericordiosamente levantou os juízes, e aí juiz tal trouxe libertação. Passou um tempo, o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e foi. E aí geralmente se falava, como não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Então você percebe que assim, quem está escrevendo é alguém que possivelmente está após o período dos reis ou no período dos reis, para dizer que assim, era desse jeito, quando não tinha rei em Israel. Deu para entender? Então, daí onde são alguns detalhes que às vezes você vai lendo, você, isso aqui parece ser uma coisa mais recente do que tardia, como se pressupõe, que seja lá da época de Moisés. É uma desconfiança que alguns pesquisadores têm, e que, é claro, às vezes é duramente criticada por uma ala mais conservadora. Mas a gente não está aqui para defender uma coisa nem outra, a gente está aqui para refletir, e pronto. E aí nisso, continuando aqui, ao lado das tradições dos juízes maiores, o deuteronomista inclui em sua obra uma lista de juízes menores. Estes são, obviamente, detentores de um cargo permanente de juiz de Israel, a respeito do qual nada de exato sabemos. Além disso, para poder compilar os acontecimentos em torno de Débora e Baraque, relatados no capítulo 4, tinha à sua disposição como tradição paralela o antigo Cântico de Débora. Também dispunha de um relato sobre a intentona de Abimeleque de estabelecer seu reinado em Siquém. As histórias de Sansão e várias tradições individuais da época dos juízes. O livro de Ruth, que em sua Bíblia segue esse áudio dos juízes, tem no texto hebraico um lugar diferente, de modo que os livros de Samuel seguem-se imediatamente ao livro dos juízes. Dentro do contexto da obra historiográfica deuteronomística, a conexão é muito estreita somente com o grande discurso de Samuel. Em primeiro livro de Samuel, capítulo 12, a época dos juízes alcança propriamente seu fim. Samuel é o último juiz, salva Israel das mãos dos filisteus. Ainda durante os últimos anos de Samuel,
começa a época dos reis. Sobre o seu início, temos dois relatos diferentes. De acordo com a primeira versão, Saul, por acaso, se encontra com Samuel e por este, secretamente ungido rei, assume pouco depois, em situação política de emergência, como carismático o comando do exército popular e após a vitória é aclamado rei pelo povo. Na outra versão, ao inverso, o povo que exige de Samuel a instituição de um rei, para Samuel isso significa apostasia de Deus, o qual é o verdadeiro e único rei de Israel, mas Deus lhe ordena ceder à vontade do povo. Em seguida, Saul é indicado pela sorte para ser rei. Então a gente percebe uma comparação aqui, de acordo com Rendtorff, de primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 a 10, versículo 16 e o capítulo 11, onde Samuel vai lá na encolha, unge Saul e depois Saul aparece. Enquanto que em primeiro livro de Samuel, capítulo 8 e capítulo 10, do versículo 17 a 27, aparece o que? O povo pedindo um rei. E Samuel fica triste e Deus deixa claro: Samuel, você não precisa ficar triste. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Aí lembra daquilo que eu falei sobre o pastor profissional que é funcionário e o pastor profeta? O que acontece? Se você tem consciência de que Deus te chamou, você não precisa esquentar a cabeça com isso. Agora, se você é um funcionário, cuida bem do seu emprego, porque dependendo do pé de quem você pisar, sua vida vai virar realmente um inferno. Agora, se você é alguém que entende que está investido da vontade de Deus, que minha vida vira um inferno, porque onde eu estiver vai ser céu, porque onde eu estiver Deus vai estar comigo. Ah, mas aqui tem capeta, tem fogo, mas eu estou com Deus, aqui não vai ser inferno para mim, pode ser inferno para vocês. Entende? Então é um tipo de situação que a gente lembra muito do caso de João Batista. Se perder a cabeça é ganhar a coroa, se pregar no deserto é se manter fiel, esse é o meu futuro. Aí é a escolha de cada um. Mas talvez você não fique nos bons lugares da denominação, talvez você não fique entre os pastores mais respeitados, porque sua igreja é igreja pequena, ou de repente você não seja chamado para os grandes debates de grandes programas de televisão e de rádio. Talvez você, por exemplo, não seja convidado para pregar em grandes congressos, talvez na sua própria igreja você não seja considerado como muita coisa, mas o céu sabe o seu endereço e sabe quem você é. A escolha é sua, entendeu? A escolha é sua. E aí nesse caso, a escolha é sua, isso aí não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Assim, o povo vai viver uma vida torta não por causa de Deus, mas por causa das atitudes deles. E o profeta vai ser profeta contratado ou profeta de Deus de acordo com a atitude dele também. O que eu estou disposto a perder? Aí é a questão, assim, estou disposto a perder o mundo todo e ganhar a minha alma? Esse é o caso. Ou, por exemplo, estou disposto a ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? É a escolha. Então, quer dizer, quando se prega contra o pecado aqui em cima do corpo, e o povo segue a vontade dele, não estou nem aí com o pecado, é problema dele lá. O que acontece é que assim, não de Deus. Claro que não de Deus. Porque acontece, em relação à igreja, qual é a situação? Você depende de vários elementos. Quer ver uma coisa? Paulo escreve: estou sabendo que está acontecendo uma pouca vergonha aí nesse lugar, que não acontece nem no prostíbulo da dona Zezé. O que está acontecendo aí? Poxa, vocês estão aí inchados, achando que vocês são alguma coisa, e nem entre os ímpios está acontecendo essa pouca vergonha do cara ficar se envolvendo sexualmente com a mulher do próprio pai. Vocês não vão resolver isso não? E aí o que acontece? Paulo está injuriado. Por quê? Porque a igreja está fazendo o quê? Deixa rolar, não se mete nisso não. Entende? Então o que acontece? Paulo consegue botar pressão na situação, Paulo consegue, mas não sem dificuldade, porque a igreja de Corinto vivia resistindo Paulo. Se você pegar as cartas de Paulo aos Coríntios, ele está sempre dizendo que ele é apóstolo, ele está dizendo que ele é chamado, ele está dizendo que não sei o que lá, o povo está pedindo credencial a ele,
Então assim, ele está sempre sendo resistido. Por quê? Porque o pessoal na hora da ceia, o pessoal que tem mais condição, vamos comer aqui, e o pessoal que não tem, fica olhando. Então ele desce a lenha de novo. Ah, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Aí Paulo fala, para de palhaçada. Então o que acontece? Esse tipo de situação só deixava Paulo com mais dificuldade de relacionamento com a igreja de Corinto. Então, eu não sei se dá para perceber, Paulo já não passa esse problema, né, por exemplo, com os filipenses. Então é importante ter essa ideia de que assim, cada igreja é um universo. Tem igreja que vai ficar muito feliz com o pastor Fernando. Nosso pastor é linha dura, nosso pastor é firme, nosso pastor é sério na palavra. Mas aí de repente o pastor Fernando é dirigido por Deus para ir para uma outra igreja. E de repente na outra igreja, eu e o pastor está pensando que isso aqui é quartel. A gente passa a semana toda na maior luta, trabalho, sofrimento. E aí vem exortação, 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 exortação. Entende? Enquanto numa igreja você é o cara, porque assim, você ali, na outra, e aí você vai fazer o quê? Entende? Essa situação é a dialética do ministério. Tá dando para entender? Não, o que acontece é o seguinte: isso é só para a gente ter a seguinte consciência: você só faz a obra de Deus na força do Espírito. Se não for na força do Espírito, eu entendo que nem como funcionário vale a pena. Não tem dinheiro que pague a noite sem dormir por causa do pecado alheio. Tu tá lá sem dormir, preocupado com aquela jovem, mas ela não está preocupada. Você está preocupado com o casamento daquele irmão, mas ele não está preocupado. Você está preocupado com a liderança daquela pessoa ali, mas ela não está preocupada. Então, assim, não tem dinheiro e eu entendo que quanto mais você ganha, pior é a pressão. Porque imagina, se você ganha 2.000, o cara fala assim, pastor, a gente vai diminuir seu salário. 2.000, tu segura a onda. Agora se tu ganha 20.000, onde você vai ganhar 20.000, pastor? E aí o pastor para pensar, realmente é verdade, onde eu vou ganhar 20.000? Você ouviu do irmão assim? Não, pensa comigo o seguinte, o que ganha 2.000, ele até pode ser, assim, não é muito corajoso, mas pode ser. Agora o que ganha 20.000, como é que fica? E sem falar o seguinte, se olhar no espelho e falar assim, eu estou negociando meu ministério por causa de 20.000. Não tem dinheiro que paga um negócio desse, não tem. É melhor o seguinte, quer saber? Olha, eu vou fazer dinheiro lá fora, vou dar o meu jeito de ter meus 20.000 mensais, vou dar meu jeito, entendeu? Mas não vou pegar esse negócio, isso aqui não é para mim. Agora, por exemplo, Deus me chamou, rapaz, pode vir o cão chupando manga, tá entendendo? Que eu vou meter as caras. Só que, tá dando para entender? Na força do Espírito. Dependência de Deus. É como o seguinte, o bicho vai pegar, pode vir, acabou, não tem essa, entendeu? E aí alguém pode até pensar, esse cara é metido, né? Não é metido, confia em Deus, É isso. Chego aqui, estou vendo a liderança me recebe, muito bem, a paz do Senhor, passo lá no botiquim e tá o cara fumando um cigarro lá. Como é que eu vou entregar minha vida espiritual lá? Eu falei assim. Aí eu falei assim, rapaz, aí são situações que você escuta isso aí, olha que agora aquela situação. É aquele caso, rapaz, é o seguinte, só que o pecado do povo não é justificativa para o seu. Então, aquele caso, o povo pode estar todo torto, só que assim, antes de você ser pastor, você é um cristão, que as suas vestes sejam lavadas do sangue do Cordeiro. O resto é com cada um. Jesus mesmo não obrigou ninguém. Quem quiser vir, vem. Não quer vir? Vai com Deus. E aí, fechando a questão de Juízes, para a gente ir para o intervalo, a gente, por exemplo, falando de Juízes, Ruth, Samuel, e aí nisso, exatamente, esta segunda versão é evidentemente mais nova, ou seja, Rendorf consegue ver a questão da coxa de retalho, né? Porque assim, por exemplo, numa, né, o Samuel vai lá, unge Saul e tal, daqui a pouco Saul aparece. Já passei os textos, quem não lembra, eu não vou ler de novo, é só assistir o vídeo. Roberlan Julião, palavra simples, tá legal? Aí nisso,
aqui a gente verifica que assim, a segunda versão, que é o fato do povo pedir, Samuel ficar triste e tal, Rendtorff fala que essa segunda versão, ela é evidentemente a mais nova, né? Por quê? Porque a visão negativa do reinado pretende completar e corrigir a mais antiga. Representa a concepção própria do deuteronomista, que pelas experiências colhidas da história, considera a monarquia uma instituição de princípio oposta à soberania absoluta que Deus reclama para si. Com isso, o deuteronomista adere também neste ponto ao Deuteronômio, cuja lei sobre o rei reflete a mesma avaliação negativa da monarquia. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 a 20, vai falando sobre a monarquia, e realmente é interessante, se você observar as regras para se ter um rei, num período tão antigo que ninguém nem pensava em ter um rei, é um negócio para a gente pensar, porque parece, a gente não pode afirmar isso, mas parece que quem está escrevendo está num período mais adiante, como quem está numa máquina do tempo, ajudando a compor a redação de Deuteronômio. Se eu tivesse com 100 anos, o que tiver... E é mais ou menos por aí. Exatamente. E o que acontece? Mas é claro, isso que a gente está fazendo aqui é loucubração. Pelo amor de Deus, ninguém prega um negócio desse na igreja. A gente não estava lá, a gente não sabe. Vamos pregar a nossa fé. Entendeu? Isso aqui é pesquisa. O povo mal vai ler Moisés. Aí tu vai falar de um tal de Rendtorff. Vai ficar pior, entendeu? Pelo amor, a coisa já está boa. Não me vem pregar teólogo no púlpito. Prega a palavra e tá bom demais. E olha que a palavra o nego já não quer ouvir, entendeu? E aí, deixa eu só fechar aqui, né? Então, isso não, eu já tinha fechado, desculpa. Reflete aqui que o deuteronomista ele tem uma visão meio negativa da monarquia, porque parece que a monarquia acabou usurpando a liderança divina do povo. E de certa forma, mesmo Davi segundo o coração de Deus, a gente percebe que assim, realmente, o rei só complicou a parada, entendeu? Salomão, entendeu? Aí para fazer acordo político, casou com aquele monte de mulher, arrumou aquele monte de sogra. Então assim, aí, claro, imagina, porque vamos e venhamos, nós que somos casados, quantas vezes as nossas esposas não conseguem nos persuadir? E aí imagina se de repente a esposa é uma doida, acabou. É simples isso, aquele negócio. Imagina, se o marido ele é influenciável pela esposa que tem, e a esposa é uma doida, o cara pode ser um gênio. A tendência é ele, uma hora vai enfiar os pés pelas mãos. Não tem para onde correr. Só para saber a diferença entre juízes maiores e juízes menores. A gente acabou de ler aqui. Não, mas por que é dado por que não são todos juízes? A gente explicou. Vou voltar. O que acontece? Aqui, juízes maiores são aqueles carismáticos, aqueles varões subitamente, de repentemente, chamados pelo Espírito de Deus. Aí o que acontece? Esses caras, eles são chamados para assumir o comando do exército, mas eles não eram detentores de um determinado cargo fixo. Ou seja, ele está ali, vivendo a vidinha dele, e de repente, vai lá, estou contigo, manda a bala, foi. Os menores já são aqueles que estão numa outra situação, né? Que, por exemplo, no caso, os juízes menores têm até referência, Juízes 10, versículos de 1 a 5, Juízes 12, versículos de 8 a 15, né? São aqueles que são de um cargo permanente de juiz de Israel, Cargo permanente, a respeito do qual nada de exato sabemos. Só vai falando, tem fulano, tem fulano, tem fulano, tem fulano, mas não tem detalhes, porque ele não foi chamado especificamente para uma determinada missão. Foi? Posso fechar para a gente lanchar? Hora do lanche.